Estamos aqui em mais um Empresários em Destaque, hoje com o empresário José Andia. Vamos conversar um pouco sobre o setor de contabilidade. A empresa do seu José, Andia Contabilidade, atua há mais de 30 anos em diversos segmentos, né? Passou por planos, trocas de moeda. Nós temos muita história aqui para contar hoje. Aproveite para seguir o TV SB Notícias no nosso canal do YouTube, clique lá no sininho e receba toda semana uma novidade e a dica da próxima entrevista. José Andia, formado em Contabilidade e Administração, trabalhou no Banco Mercantil em Santa Bárbara do Oeste e depois no Departamento de Contabilidade das Indústrias Home, onde adquiriu grande experiência na área e fundou o Andia Contabilidade, há mais de 30 anos atendendo as empresas da região. Seja bem-vindo, senhor José. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho. Eu queria que inicialmente o senhor trouxesse para nós como foi, né, esse início de empreender, né, de começar o empreendimento, uma empresa. É o seguinte, eu fui formado em 1960, me formei em contabilidade, depois eu fiz administração de empresa, mas nesse período eu trabalhava como contador, entendeu? Perfeito. E em um certo período eu fiquei desempregado, entendeu? Achei que não ficaria nunca desempregado como contador, mas cheguei a ficar desempregado. E nesse período que eu fiquei desempregado é que me mandou lá para frente por eu arriscar. Vamos arriscar, né? Já que estou parado, Sim. Quem está parado um pouco mais, um pouco menos, pode arriscar. Vamos arriscar, né? Eu arrisquei e deu certo. E deu certo, né? Mas provavelmente, quer dizer, esse risco que o senhor teve, ele está muito relacionado também um pouco da bagagem que o senhor teve, né? Da bagagem, assim, eu já tinha uma bagagem muito boa. Trazia uma mala muito boa de experiência profissional, entendeu? O início foi no mercantil, né? No Banco Mercantil. E depois, como é que foi chegou na contabilidade? Do Banco Mercantil eu fiz um teste, um teste mesmo que eu fiz na Home, no departamento de contabilidade. Perfeito. Da empresa Home. E fui aprovado, entendeu? Fui aprovado, trabalhei mais acho que uns 3 ou 4 anos na Home. Aí eu me joguei no espaço para trabalhar e pegar um serviço melhor, entendeu? Sim. Aí foi daí que eu criei um pouco de experiência, aprendendo com os contadores da Home, entendeu? E fui chutando para cá, chutando para lá, até chegar onde eu cheguei. E onde chegou, né? O Andia Contabilidade, na verdade, no início chamava José Andia, né? José Andia, isso, era José. Era eu sozinho, entendeu? Os meus filhos ainda não tinham se formado, um estava nos Estados Unidos, tive que chamar para Santa Bárbara, entendeu? Aí nós começamos realmente, eu e mais os meus filhos, entendeu? Aí sim ficou a Andia Contabilidade. Que a empresa é familiar, né? É familiar. E aí, familiar. Isso é mais difícil ou foi mais fácil? Como é que... É mais fácil, porque os filhos, quando é filho seu, entendeu? Você tem onde... você pode até dar uns tapas se for preciso, né? Mas é sócio não, né? Sócio é diferente. Então, eles são... praticamente não são sócios, nós somos sócios de contrato, é a família que está trabalhando, é a família que trabalha lá, sabe? E é um dia a dia, assim, que a gente sabe que tem os seus desafios. Nossa, né? os desafios são todos os dias tem desafio, todos os dias tem desafio. É para cá, é para lá, não é cliente que reclama, é cliente que quer ver, cliente que quer aprender, enfim, e outra coisa também, normalmente a Receita Federal ou o Estado, sei lá, quem for, sempre está mudando alguma coisa, você tem que estar por dentro, entendeu? Se não estiver por dentro, como é que você vai orientar o seu cliente? Aí todos os cursos, eu cheguei a fazer curso até de torneiro mecânico, para você ter uma ideia. Naquela época eu trabalhava na Home, no departamento de contabilidade, mas como é que você vai ser um contador de uma empresa que fabrica torno, por exemplo, se você não conhece o torno? Ah, entendi. Você entendeu? José. Quer tá dizer, na verdade o senhor está trazendo uma questão que é uma questão, acho que do empresário, né? Do empresário. Que é assim, você está envolvido em um negócio, né? Um negócio. Por mais que você cuide mais de uma área, você precisa conhecer um pouquinho do todo. né? do todo, da empresa, entendeu? É uma empresa, às vezes ela diversifica, tem vários produtos que ela produz, e se você não sabe, como é que você vai ser um administrador dessa empresa, por exemplo, entendeu? Fazer a contabilidade, né? Entender os produtos, o que ela fornece. Isso, né? Exatamente. Eu chegava a fazer curso de 6 meses, entendeu? Para aprender alguma coisa, o que era um torno, por exemplo, como é que funcionava, por que funcionava, para que servia, entendeu?
Isso aí foi fazendo. Quer dizer, aí quando eu estava na Home, com todo esse emaranhado de coisas que eu aprendi, aí eu chutei para frente, né? Eu fui. Sim, deu o que a gente chama assim, não é só a questão da coragem, né? Mas é de uma certeza do conhecimento, Do conhecimento. que você tem. Do produto que você está representando. Aí eu fui trabalhar numa empresa de tecidos, uma tecelagem, aprendi também tudo que tinha, quais os produtos que se produzia, entendeu, na tecelagem, o nome do produto. Quer dizer, toda vez que eu fui administrar alguma coisa, eu primeiro tinha que aprender o que a empresa produzia e o que a empresa vendia, para eu poder administrar. Como é que eu vou administrar um negócio que eu não conheço? Eu não conheço, né? E isso é uma dica muito importante, né, para quem está começando um empreendimento. Né? Nessa conversa que a gente teve nesse primeiro bloco com o senhor José, a importância de conhecer não só a sua função dentro da empresa, mas todo o processo, né, senhor Todo José? o processo da empresa. Você não pode administrar uma empresa se você não sabe o que ela produz. O senhor tinha quantos anos quando começou o escritório? Comecei escritório, 50 anos. 50 anos. Quer dizer, isso eu acho que é importante até para a gente trazer como destaque. 50 anos. Já estava com 50 anos de quer dizer, idade. Uma história toda de profissionalismo, né, de sim, já tinha formação, de conhecimento. Já tinha trabalhado em várias empresas até eu chegar nesse ponto aí, entendeu? Sempre como contador. Sabe o que é? Você tem, Sim, você segue um você sai de caminho, né? você sai de um caminho, você pula para o outro, você vai indo. E foi aí que eu fui me prosperando, aprendendo tipo de empresa, tipo de produto, como que poderia administrar uma empresa que fabricava determinado produto, até chegar onde eu cheguei. Aí quando eu cheguei no ponto bom, eu montei a minha, né? Sim. E quando a gente pega nessa história do senhor, na contabilidade principalmente, a gente sabe que o país passou por diversos planos, né, econômicos, diversas moedas. Como foi esse histórico, né? Que praticamente o senhor viveu... Eu vivi. Não vivi todas as mudanças, mas eu vivi uma boa parte dela. Agora, você tem que estar preparado, porque se muda, por exemplo, o tipo de moeda, você tem que se adaptar. A gente perde até a conta, né? De quantas... A mais recente, que é o real, a gente sabe que ela tem mais estabilidade. Quando chegou né? no real, você tem que transformar toda a sua contabilidade, transformar em real. Entendeu? O que era cruzeiro teve que transformar em real. E a gente pega até o pessoal aí hoje, na faixa de mais ou menos dos 20 anos, não tem essa percepção. Não lembram dessa história, né? Não passou por isso. Eu lembro um pouco, né, que eu era criança, mas a gente ouve como a gente brinca, assim, alguns nomes chaves, né? Delfim, Sarney, Plano Collor, Plano Verão, Plano... Se você não se adaptar à mudança da moeda... E assim, e ainda parte disso ainda foi numa época que não tinha computador, né? Não tinha nada. A contabilidade era feita na máquina de escrever, né? Era feito no dedo, tudo feito na mão. Entendeu? Quer dizer, você tinha erro, acerto, né? Errorex. Isso, errorex. Antigamente nem tinha errorex, era um outro negócio, era borracha mesmo. Você escrevendo, você errava, você tinha que, sabe, consertar, porque era tudo feito na mão. Eu lembro um pouco, assim, meu pai também é contador, né? Só que ele sempre trabalhou no sistema bancário, né? Então é o setor que ele atuava. E eu lembro a primeira vez que eu fui com ele lá no escritório que a gente viu um computador. Né? Era uma coisa só de banco, né? Não era... Eu trabalhei num tempo que não tinha computador. Dentro do banco, né? Dentro do banco. Que aí eram as rotinas em livro. Era tudo registrado na mão. Tudo que se fazia registrava na mão. O telégrafo o senhor chegou a usar? O telégrafo? Também não. Não tinha nem... Não usei não. Era tudo registrado no dedo, na mão. Entendeu? Imagina, assim, talvez para quem até está nos escutando, né, puxar um pouquinho da história, eu imagino até que a pessoa não consegue nem visualizar, né, essa imagem. Não consegue. Vamos admitir que eu trabalhasse na conta corrente do banco. Vinha lá, sei lá, um monte de documentos para você registrar. Era tudo na mão, tudo no dedo, entendeu? Nada de máquina, era tudo no dedo. Agora, quando partiu lá já para computador, rapaz, isso aí facilitou a vida de todo mundo. Foi facilitando, né? Foi agilizando. Facilitou. Não só para o lado da empresa, né? Para o lado da contabilidade, mas a gente sabe que também facilitou muito para o lado do governo. Né? Na questão. Hoje a gente sabe que a questão toda de impostos está muito amarradinha, né? Que a gente fala. Eles amarram os impostos, entendeu? Quer dizer, no fim dá um só e se você bobear, fizer alguma coisa errada ou registrar alguma coisa errada, lá na frente a Receita vai pegar. Entendeu? Nós vamos conversar agora um pouco sobre algumas curiosidades, né, da vida do Sr. José e principalmente um fato
da história lá atrás, né, seu José? Atrás, o senhor é um apaixonado por futebol? Futebol. Era, não, sou. É ainda, né? É ainda uma já- paixão que não morre, né? Não morreu, não morreu. E Não. como foi essa história de fazer teste no Corinthians? Então, uma segunda-feira, eu era moleque, ainda era menino, devia ter por volta de uns 18 anos, 17 anos. Eu peguei, aqui passava o trem, né? Eu peguei o De trem ainda? Era de trem. Peguei o trem, sem ninguém saber, sem ninguém saber, nem dar palpite, nem deixar, nem não deixar. Sim. Eu fui embora lá para São Paulo, entendeu? Fui aparecendo lá no Parque São Jorge. Aí entrei, perguntaram o que eu queria, eu falei, eu quero fazer um teste. Mas não cheguei a fazer o teste, porque tinha muita gente para fazer teste, sabe? Mas assim, cheio, lotado, né? Lotado. O que tinha de moleque lá para fazer teste, estava escrito. Acabei não fazendo nada, fiquei lá um dia, 2 dias, e eu voltei sem fazer nada. Aí eu voltei aqui pro time do União, mas eu não cheguei também a jogar no titular do União, entendeu? Eu cheguei a ficar como reserva, mas jogar mesmo não. Mas é uma paixão e pelo que o senhor me contou, né, nos bastidores aqui, o pessoal elogiava muito o senhor aí na época do... Gostava de mim porque eu era esforçado, eu brigava, né, eu corria atrás, né, eu via o que precisava fazer, eu não deixava nunca parar nada. Né. E era uma posição específica que o senhor jogava? Ponta direita. Ponta direita. Mas não foi só ponta, não foi só jogador de futebol, né. Eu não cheguei a ser um jogador de profissional. Eu jogava no juvenil da União. Perfeito. Eu brincava ali, isso aí eu fiz vários jogos, mas no titular não. Mas eu tinha outra habilidade que era, por exemplo, basquetebol, entendeu? O senhor gosta de esporte? Eu gosto de esporte, basquetebol, futebol de salão, naquele tempo era futebol de salão, hoje a falta futsal, né? Futsal, né? Futebol de salão eu joguei bastante ainda, tinha um tio meu que inclusive já falecido, mas que ele jogou nas ligas profissionais, chegou a jogar um tempo na Itália. Então, o futebol também faz parte faz parte. Principalmente, eu morava na Moca, em São Paulo, né? Então, eu lembro várias vezes que o meu avô levava a gente lá no Javari, lá no Juventus, né? Que era um clube, ainda é um clube tradicional aí da história do futebol. Agora, e isso faz parte da nossa infância, né? Da infância. Para mim, isso era uma maravilha, né? Mas o que eu fui bom mesmo foi no voleibol. O vôlei o senhor jogou também? No voleibol eu era bom. Eu não era cortador porque eu era pequeno, evidentemente. Mas era uma época que o vôlei não precisava do pessoal gigante, né? Mas eu levantava as bolas, fazia na defesa. Mas esse eu fui bom, esse aí eu joguei na seleção barbarense. O senhor chegou a participar dos campeonatos nacionais? Barbarense. No voleibol. Agora, no futebol, eu fui bom de futebol. Mas não cheguei a competir, né? A destacar, entendeu? Certo. Fiquei naquele bate-bola aí, boa. E essa paixão esportiva, o senhor conseguiu levar um pouco para a família ou os filhos não seguiram nada? Não. O Luiz Henrique, que é o mais velho meu, sim. Só se ele jogar de goleiro sentado. Ele vai ouvir isso depois. O Zé Humberto, que é o mais novo, esse foi bom de bola. Certo, ele jogava. Eu gostava, mas também não era parou por aí. A linha da família, né? Eu tinha um irmão que já faleceu, que era o Ayrton, esse era bom de bola. Era um craque de barbaridade, entendeu? Mas também não foi para frente. Não. Era muita gente, né? Mas sabe o que acontece? Ali você está namorando, casa, pronto, acabou o futebol. Outro casa... Precisa pagar as contas, né, José? Então, tem conta para pagar todo mês, mas, né? Mas eu e meus filhos fomos do esporte, nós gostamos de esporte. É algo que atrai vocês do... O meu irmão Laércio, por exemplo, ele era muito bom em bola cesto. Né? Em basquete. Basquete. Ele era muito bom nisso daí. Inclusive, de alguma forma vocês estavam envolvidos com algum esporte. Tá. Esse aí fazia parte da seleção barbarense. Bocha não? Não, bocha não. Bocha não. Bocha não. É porque assim, a gente sabe que a questão esportiva é algo que está implícito hoje, né? Eu acho que a gente tem uma pegada até da questão de saúde, né? Com a questão de esporte, que eu acho que o esporte saiu um pouco só de ser recreativo, né? E passou para ter uma relação com saúde, né? Eu acho que acaba contribuindo mesmo, né? Ajuda bastante, ajuda muito, viu? Hoje o senhor ainda faz alguma atividade ou só caminhada? Nem caminhada. Nem caminhada? Fala baixo para... Fala baixo. Como é que é o médico não ouvir, né? Não, para você ter uma ideia, eu moro a um quarteirão da minha empresa. Todo dia, o que eu posso andar? 50 metros?
Mas faz a caminhada, né? Um pouquinho, mas faz. Mas é 50 metros para ir, 50 para voltar. Só 100 metros por dia. Mas faça isso daí. Seu José, a gente já falou um pouquinho, né, sobre os desafios, sabe que no dia a dia isso é difícil. Tudo que você vai começar tem um desafio. Você Não existe isso, não né? vem de bandeja beijada. Né? Você Certo. tem que lutar para conseguir. Tudo faz parte de uma luta, né? É, Eu acredito tudo até que esses 30 anos quase do escritório Não, foram... em alguns tudo luta. momentos o senhor falou, vou baixar as portas. Quantas madrugadas eu e minha esposa trabalhamos para começar? Era eu e ela só, entendeu? Ah, tá. E isso aí eu fazia dentro da minha casa. Pegava as escritas dos clientes, levava para casa e eu e minha esposa, que eu fui ensinando, ela foi aprendendo. Então a gente ficava até 2, 3 horas da madrugada trabalhando, só nós dois. Ela que realmente foi o seu grande braço direito aí no início. Não. Hoje ainda. Não, ela quando percebia que eu estava desanimado, ela ia lá e Empurrava. jogava água fria. Não, vamos parar. Acorda. Acorda, não. Então foi isso daí, nós começamos assim. Depois é que vieram os filhos, que a gente começou até a construir o prédio lá e tal, né? Deu espaço para eles trabalharem, cada um agora tem seu departamento, entendeu? Sim. Mas agora já está tranquilo, já está calmo, o papai, né? Está até quase parando, né? Mas o senhor ainda atua, né? Não, bem pouco. Não paro fácil, não. Não vai parar, né? Não, meu pai morreu com 94 anos. O senhor está com Eu estou com 80. 80 anos. Passa né? agora esse mês, em abril. Em abril. Né? Então é uma grande chance de nós exibirmos esse programa na semana do seu aniversário. Né? Meu aniversário. Bem provável. Por exemplo, vocês trabalham com muitas empresas, né? Então a pessoa às vezes vai naquela esperança de abrir um empreendimento, ter aquela coragem, né? A gente fala da junta comercial, né? De assinar a papelada, agora eu tenho um CNPJ. Que dicas que o senhor dá para esse pessoal? Para você ter uma ideia, não é só o que você falou. Sim. Você tem o Estado para você cuidar, você tem o município, que é o municipal, e você tem a Receita Federal. Quer dizer, enquanto você não tem esses 3 elementos, você não pode fazer nada. Entendeu? Você não tem habilidade para fazer nada. A hora que vocês têm os 3 elementos já prontos, já em nativa, aí você começa a trabalhar. Aí é que vem aquele negócio, vamos arrumar cliente, aparece um cliente, aparece 2 clientes. Demora para você chegar. Eu demorei mais ou menos aí acho que uns 2 ou 3 anos para ter um volume de clientes mais ou menos bom para eu poder viver. Até lá só vivia com o salário da minha esposa. Era um investimento, né, praticamente, que vocês faziam. Ela ganhava o salário dela, que era professora, e eu aguentava para cá para poder investir, sabe? Comprar uma coisa, comprar outra mesa, comprar uma máquina. E foi aí. Em 2 anos eu já estava bem... Começou a equilibrar um pouco, né? Já estava preparado para tudo. Quer dizer, não é algo rápido, né? Não dá para ser instantâneo. Não. Tem uma curva de não é conquista, né? Não é assim que você montou um escritório hoje, amanhã você já está cheio de clientes. Não é mágica, né? Esse que é o principal, clientela. Hoje eu estou com mais ou menos uns 450 clientes. E esses clientes, tem alguns que são desde lá do Não, tem aqueles que já começaram comigo, né? Os primeiros. Porque eu fazia à noite na minha casa, né? Eu trabalhava de empregado, contador da empresa, e à noite eu fazia escrita de alguns clientes avulsos. Certo. Entendeu? Fazia. E esses avulsos continuaram comigo até hoje. Tem cliente que até hoje continua, né? Tá comigo. E isso provavelmente, quer dizer, tem um pouco a ver com a forma do atendimento que vocês fazem, né? Não, isso é principal. O cliente perguntar alguma coisa para você, tem que estar apto para responder o que ele quer. Se você bobear, ela fala, mas que raio de contador, isso aí que não sabe. E exige muito, né? Uma profissão que a gente sabe, principalmente quando a gente fala Brasil, Você tem que estar atualizado. Eu às vezes até, a gente tem esses dados, né? Mas a gente perde a conta, às vezes, quantas normas instrutivas da Receita Federal surgem por dia, né? Nossa, mano, você tem que estar atualizado. Você tem que estar lendo, você tem que pegar, jornal você tem que ler todo dia, porque sempre tem alguma coisa, notícia. Quando não, você pega, a gente assina revistas. Sim, do setor, fiscais, né? Aí você tem que estar por dentro. Quer dizer, você tem que estar sempre atualizando e atualizado para poder tocar o barco. Um cliente faz uma pergunta para você, você não está atualizado, como é que você vai responder? Entendeu? E para a gente, o importante como é que diz assim, o alimento para nós no escritório são os clientes. Sim. Entendeu? Se não tiver cliente, você não tem
você não tem razão, Agora, né? também se o cliente perguntar alguma coisa para você, se eu não souber responder, mas que raio de contador é esse? E qual a sua função, né, dentro da prestação do serviço, né? Entendeu? Então é assim que a gente vai tomar. Agora, não, graças a Deus, o meu escritório já está muito bem Consolidado, né? Foi criada uma história aí importante, né? Eu tenho dois filhos que já são, os dois já são formados em contabilidade, entendeu? O outro é formado em administração também, de empresa. Então eu já estou bem atualizado, como diz assim, um corpo de escritório Sim. bem feito, entendeu? Mas foi uma construção de anos, né? Não Não, foi não, da noite não, pro dia não, que, foi, de repente, alguém abriu a porta e falou, já, esse aqui é Não, vê lá, isso aí demorou mais de 40 anos. o nome da sua esposa mesmo? É Doroti. Doroti, né? Se eu não fosse ela botar assim, cutucar, assim, vai, eu não ia, né? Porque eu não tinha, sabe? Precisa dar Será um que vai dar incentivo, né? certo? A gente tem medo, né? Quando é um empreendedor, né? Será que vai dar certo? Será que se é possível? E se não der certo? Então, e ela me cutucando, não, você vai, ela era professora, então o salário dela ajudava a gente conviver e viver. E o que eu gastava foi investindo até chegar onde eu cheguei. E controlando hoje, os custos, né? né? Controlando Os custos, Senão, porque é um investimento. Senão... Se não se investir, vai passava fome. Aí não adianta, né? Senhor José, queria que o senhor deixasse algumas considerações finais, algo que o senhor quisesse compartilhar conosco, e até ou como realmente uma dica aí para quem está começando. Para quem está começando, o caminho é árduo, é bem árduo. Você não vai encontrar facilidade de chegar e montar e já ganhar dinheiro. Você vai ter que trabalhar uma série de períodos aí, né, até você se concretizar de que você já é um contador e que você tem um escritório, uma empresa, entendeu? Aí você pode até abrir mão e trabalhar sossegado, mas até lá o caminho é meio complicado, é cheio de pedra. E assim, as pessoas que estão junto, com certeza que envolve não só a família, né, apoiando, incentivando, mas até uma formação de uma equipe ao longo dos anos, né? Hoje eu estamos lá no escritório com quase 30 funcionários. E uma média de mais ou menos uns 450 clientes. Quer dizer, para mim chegar nesse número aí, demorou. São 30 anos de história, né? Demorou, viu? Mas eu cheguei, lutando, brigando, vamos supor, se trabalhar de madrugada para terminar um serviço para um cliente, eu com a minha esposa, a gente trabalhava até terminar o serviço. Era 2, 3, 4 horas da madrugada, estava trabalhando. Mas eu entregava o serviço para o cliente, entendeu? Não deixava ele... E com certeza os clientes reconheceram isso, né? Acabam reconhecendo e acabam realmente fazendo esse valor. Né? Quando eu comecei, eu falei para você, eu comecei com uns meia dúzia de clientes, eu comecei o escritório. E já eram clientes meus que eu fazia o trabalho à noite, entendeu? Aí depois foram aparecendo, chegamos, hoje eu estou com 400 e poucos clientes. Perfeito. Tranquilo. Senhor José, muito obrigado pela presença, né, aqui no Empresários em Destaque, com o senhor José Andia, né, da Andia Contabilidade. Nós pudemos conversar um pouco aí sobre a história, sobre a formação, sobre o desafio, né, de empreender e principalmente a importância desse apoio da família. Né? Quando a família realmente está junto, está empurrando, está incentivando, fica mais fácil superar os desafios. Senhor José, muito obrigado. Obrigado. Agradeço muito a presença do senhor, é muito importante não só a sua história, mas principalmente nesse momento que a gente está em 200 anos de Santa Bárbara, né? Trazer essa vivacidade, essa alegria, né? Que eu acho que isso também é importante no dia a dia. E a dica é boa. Aqueles que querem montar um escritório, que fica montado. Com certeza, né? O caminho é longo. Oportunidades tem, né? Mas dá para chegar, mas e condições tem, entendeu? Como diz assim, caminho tem. Tem muitas vagas, se quiser botar escritório, não tem problema nenhum, não. E quando a gente fala em Brasil, é maior ainda, né? Porque os governos, a forma, né, que é a questão contábil, fiscal e tributária brasileira, ela incentiva muito... Para encerrar, com o meu escritório, nós chegamos até o ponto de fazer escritas de empresa internacional, entendeu? Perfeito. Portugal, Espanha, entendeu? Depois, essas empresas de Portugal vieram para o Brasil, entendeu? Estão instaladas lá no norte do Brasil,
Mas era um cliente meu lá da Espanha. Né? Estamos aí, né? Vamos levando. Que bom. Que bom. E tem um detalhe, você como contador, você tem um escritório, você não pode enjeitar, sabe? Ah, eu não quero essa empresa, eu não quero que você tem que pegar tudo que aparece. Ou pobre, ou rico, ou grande, ou pequeno, você tem que pegar tudo. Porque se você pensar, ah, essa empresa eu não quero, aquela é muito pequena, não, tem que pegar todos. Porque senão você... E é até uma forma de você aprender também, né? De aprender. Porque cada diversidade dela, Não. cada tipo de empresa é um jeito, né? Cada cliente é uma atividade, e cada atividade tem os seus parâmetros, que é a Receita Federal, o Estado, o município, entendeu? Cada atividade de cada empresa é diferente uma da outra. Eu tenho, por exemplo, lá que eu falei para você, 400 e poucos clientes, não é uma atividade para todos os clientes, cada um tem a sua. A sua atividade, às vezes você, mais de uma, né? e você tem que estar por dentro. Se não estiver por dentro, você dança. Perfeito. Encerramos mais um Empresário em Destaque com José Andia. Agradecemos sua presença, a sua audiência e queremos convidá-lo para os próximos programas. Acesse o nosso canal no YouTube, TV SB Notícias. Clique lá no sininho e acompanhe semanalmente um entrevistado, trazendo um pouco da sua história, a sua experiência empresarial e destacando esses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste.